Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vou agora falar sobre máximos e mínimos para funções quadráticas e os testes para pontos críticos. Então, se eu tiver uma função quadrática, uma função que é o f de xy, é uma função que é um polinómio em x e em y com no máximo termos de segunda ordem, ou seja, é uma função do tipo uma constante vezes x quadrado, mais uma constante vezes xy, mais uma constante vezes y quadrado, mais uma constante vezes x, mais uma constante vezes y, mais uma constante autónoma, separada, em que com estas coeficientes constantes, então temos o seguinte critério. Se o coeficiente do x quadrado, e esta combinação de coeficientes, b quadrado menos 4ac, do termo misto com o termo do y ao quadrado for negativa, então o único ponto crítico é mínimo, local e absoluto. É fácil ver que ela tem um único ponto crítico. Okay? O gradiente é muito fácil de calcular. Se o coeficiente de x quadrado for negativo e a outra expressão b quadrado menos 4ac também for negativa, então o único ponto crítico é o máximo local e absoluto. Se b quadrado menos 4ac for positivo, então o único ponto crítico é um ponto de cela, portanto não é um extremo local. A outra opção é b quadrado menos 4ac igual a 0 e então pode não existir ponto crítico e caso exista o teste é inconclusivo. Okay? Então observamos que os valores de D e F não são usados, ou seja, não importa os coeficientes, o termo constante não importa e os coeficientes de x e de y também não importam, certo? Ok? Então isto é um critério que nós podemos usar para, por exemplo, aplicar ao problema de achar a distância do ponto 1, 2, 0 ao cone. Ok? Isto foi observado no vídeo anterior. Então nós precisávamos minimizar esta função, ok? Que é uma função quadrática, é um polinómio de segundo grau, com a igual a 2, b igual a 0 e c igual a 2. Portanto nós temos a igual a 0, e b quadrado menos 4ac igual a 0. Okay? Portanto, o ponto crítico 1 meio 1 encontrado, podem ver no vídeo anterior, é o ponto de mínimo local e absoluto. Então a distância 1, 2, 0 ao cone é realmente raiz de 5 sobre 2, como nós já tínhamos calculado no vídeo anterior, mas não sabíamos garantir que era um mínimo absoluto, mínimo local absoluto. Vamos agora ver um critério geral para identificar máximos e mínimos, não apenas para funções quadráticas, okay? Mas que reduz, de fato, a uma ideia envolvendo funções quadráticas, mas de uma forma mais sofisticada. Então, note que com a, b e c, no caso da função quadrática, nós temos que o a coincide com a segunda derivada parcial em relação a x dividida por 2. Se vocês derivarem duas vezes, vão obter 2a. O b é a derivada parcial mista desta função. Se vocês derivarem em relação a x e em relação a y, vão obter b. E o c é, assim como o a, é metade da segunda derivada, neste caso em relação a y. Okay? E observem também que b quadrado menos 4ac é exatamente a derivada parcial mista ao quadrado menos o produto das segundas derivadas parciais em relação a x e a y. Okay? A ideia que vai nos dar o próximo teste é que é possível mostrar que toda a função com derivadas de segunda ordem contínuas pode ser aproximada para uma função quadrática. Ou seja, eu posso de fato arrumar uma função quadrática cujo gráfico é tangente à minha função. Okay? E isso vai nos dar o critério, vai nos permitir usar esta aproximação pela quadrática para chegar neste critério de máximos e mínimos. Teste de segunda derivada. Então, se f de xy com derivadas de segunda ordem contínuas e x0, y0 é um ponto crítico, isto é, o gradiente é nulo, e eu tenho o a como sendo a derivada parcial da f em relação a x duas vezes, b a derivada parcial mista e c a derivada parcial em relação a y de segunda ordem, okay? No ponto x0, y0. Então, se a positivo e b quadrado menos ac é negativo, x0, y0 é um ponto de mínimo local.
Se A é negativo, b² menos AC é negativo, então x0 e y0 é um ponto de máximo local. Se b² menos AC é positivo, então x0 não é extremo local. Okay? E caso contrário, o teste é inconclusivo. Okay? Eu não posso concluir acerca de se é o máximo, se é o mínimo local. No caso da caixa com área mínima, foi visto no vídeo anterior, nós precisamos minimizar esta função. Okay? Onde o f' de x, a derivada parcial é isto, a derivada parcial em relação a y é esta, e nós temos aqui as segundas derivadas, a segunda derivada parcial em relação a x, a segunda derivada parcial em relação a y, a derivada parcial mista. No ponto crítico que nós determinamos, vejam o vídeo anterior, que é 8, 8. Então A é 2, B é 1 e C é 2. Temos A positivo e b² menos AC negativo. Concluímos pelo critério anterior que o ponto crítico é de fato um mínimo local ainda. Okay? E aplicamos o teste neste caso. Um outro exemplo de aplicação, acho os extremos locais e os pontos de cela desta função, x² menos y² vezes e elevado a menos x² menos y² sobre 2. Vamos localizar os pontos críticos, calculamos as derivadas parciais. Ok, então aqui expressas. E os pontos críticos são as soluções das equações que a gente obtém igualando, né, estas expressões a zero. O exponencial nunca se anula, né? Portanto nós ficamos com esta expressão aqui, este polinómio aqui igual a zero e este outro polinómio igual a zero. Então os pontos críticos são soluções destas duas equações, este sistema com estas duas equações. Então, ou eu tenho 0, 0, x e y igual a 0, certo? Ou o x é diferente de 0 e, portanto, o y é 0. Ok? Mas se o x é diferente de 0, nós concluímos que e o y é 0, o x² é 2 desta relação. Logo eu tenho mais ou menos raiz de 2 0. Ou eu tenho x igual a 0 e y diferente de 0 e deste lado eu concluo que o y² é 2. Então o 0 tem os pontos 0 mais ou menos raiz de 2. Então eu tenho 5 pontos críticos. A origem, mais ou menos raiz de 2, 0 e 0 mais ou menos raiz de 2. As segundas derivadas nós podemos calculá-las também facilmente. Estão aqui as segundas derivadas parciais. A segunda derivada em relação a x, a segunda derivada em relação a y e a segunda derivada mista. Okay? A segunda derivada mista. E agora aplicamos o teste de segunda derivada a cada ponto. Fazemos esta tabelinha. Então temos aqui os 5 pontos, o valor de A, o valor de B, o valor de C, o valor de b² menos AC. E aplicando o critério, nós vemos que o 0, 0 é uma cela, a origem é uma cela, raiz de 2, 0 e menos raiz de 2, 0 são pontos de máximo local e 0, raiz de 2, 0 menos raiz de 2 são pontos de mínimo local. Okay? Então, aplicando diretamente o critério que eu mencionei. Outro exemplo de aplicação do teste, o mesmo tipo de ideia, tomemos a função x² mais y² vezes o quociente de x mais 2y. Mostra que a origem é um ponto crítico e averigua-se é um extremo local. Bom, a função tem derivadas parciais contínuas, todas as ordens, porque é um produto, né? É um polinómio multiplicado por um cosseno composto com um polinómio. E nós podemos calcular as derivadas parciais. Realmente, na origem, né, nós vemos que isto se anula, portanto temos um ponto crítico na origem. E as segundas derivadas parciais estão calculadas aqui. Estas dão um pouquinho mais de trabalho para calcular, são um pouco longas, mas são simples. Só são longas mesmo, se dá. É ter um pouco de paciência, podem verificar. Então, para o ponto crítico, que é o 0, 0, eu faço x igual a y igual a 0 e obtenho que o A é 2, é o valor da segunda derivada parcial em relação a x em 0. Né? O B, a derivada parcial mista em 0, é 0 e o C, a derivada parcial, a segunda derivada parcial em y é 2. Então eu tenho A positivo, b² menos AC negativo e, portanto, a origem, o ponto 0, 0, é um mínimo local. Okay? Uma aplicação que pode ser muito interessante para vocês estudarem, mas eu não vou exigir aqui no curso, é só uma observação, uma conta, um exemplo interessante que vocês podem conferir, é o método dos mínimos quadrados, que na realidade é uma aplicação destas ideias de máximos e mínimos para uma
função particular de duas variáveis. Okay? Vocês podem consultar aqui nas notas se quiserem. Okay? Em seguida, nós vamos falar de extremos condicionados.